Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores voltam a discutir emendas ao Plano Municipal de Educação, apresentado pela Prefeitura do Rio. Os comerciantes da CADEG aguardam um aumento no movimento de 50% por conta da Sexta-feira Santa. O bacalhau é o produto mais procurado. Se quer fazer uma bacalhada, quer imposta, você pode levar isso daqui. Se quer um bacalhau inteiro, você pode, quer aproveitar as laterais para fazer bolinho, fazer salada, e ao meio você faz posta. Isso que é bom o bacalhau. E uma dica de programa para o feriadão. A Marinha abre visitação no Pier Mauá a 6 veleiros estrangeiros. A gente começa essa edição falando das discussões sobre o Plano Municipal de Educação que continuaram nesta quarta-feira na Câmara Municipal. A sessão foi dedicada à votação das emendas à proposta da Prefeitura do Rio. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares deram continuidade à votação das emendas e subemendas do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Municipal de Educação. Lembrando que o projeto de lei recebeu 240 emendas e 10 subemendas. No primeiro momento da sessão plenária foram votadas individualmente 17 emendas. Deste total, 7 foram aprovadas e 10 emendas rejeitadas. No final, o projeto de lei foi aprovado em primeira discussão por 34 votos a favor e 7 votos contra. Os parlamentares falaram sobre o resultado da votação. O que eu quero destacar é que nós retiramos definitivamente, quer dizer, ainda na primeira discussão, vamos retirar na segunda discussão, início de abril, a questão do gênero e da sexualidade, que é um assunto polêmico, e aí assim a gente traz justiça ao que é o Plano Nacional de Educação. É uma pena também que o grande debate que tenha se tornado aqui não tenha sido um debate sobre educação, mas um debate sobre gênero. Inclusive ressaltando esse tempo de ódio que a gente tem vivido, esse tempo de intolerância. É lamentável. Tantas coisas para se discutir aqui, como por exemplo, qual deve ser o ritmo de expansão da educação integral no município? Qual deve ser o total de investimentos em educação nos próximos 10 anos? Vamos aumentar dos 25% para os 35%? Nada disso foi discutido aqui. Venceu a maioria que nessa casa acaba sendo a maioria da população. Então quem ganha fica feliz, quem perde reclama, mas eu acho que a gente avançou muito. Avançamos para uma cidade com um plano de educação e a nossa educação realmente avançando e melhorando cada dia mais. É de uma profunda tristeza o que nós vivemos aqui hoje, né? Mas nós haveremos de resistir. A educação vencerá tudo isso. Paulo Freire diz que ninguém educa ninguém, nós nos educamos em mutirão. E esse mutirão está nas ruas. O povo sabe fazer o seu movimento. O povo sabe fazer o seu movimento e a gente haverá de resgatar a educação do Rio de Janeiro. Eu quero dizer aqui que nós não prestamos, como foi falado por alguns vereadores, um desserviço para a educação pública municipal. Não. O que nós fizemos foi defender as nossas crianças de ideologias nefastas que têm o objetivo de destruir a família e deturpar o ensino público e deturpar a educação pública na nossa cidade e no nosso país. O projeto de lei será votado em segunda discussão no início de abril. Já está em vigor a lei de autoria do vereador David Miranda, que assegura a travestis e transexuais o direito de usar o nome social na administração pública do município. A sessão da tribuna traz um trecho do relatório da Comissão de Defesa da Mulher sobre o Plano Municipal de Educação. O texto é da vereadora Marielle Franco e foi lido pelo vereador Tarcísio Mota. Câmara do Rio aprova a lei do vereador Carlos Caiado, que aumenta a multa por despejo irregular de lixo. E por iniciativa do vereador Dr. Jorge Manaia, a Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao diretor-geral de saúde do Corpo de Bombeiros, Coronel Médico Roberto Kazumi Miura. A comissão do servidor da Câmara Municipal realizou nesta quarta-feira a primeira audiência para discutir o projeto da Prefeitura do Rio de taxar em 11% servidores inativos que ganham acima do teto de R$ 5.645. Representantes do Poder Executivo participaram da audiência, que foi presidida pelo vereador Júnior da Lucinha. Ao final dos debates, o parlamentar conversou com a repórter Luciana Cabizieri.
Vereador, o senhor poderia fazer um balanço da audiência de hoje? Acho que foi muito importante a presença do secretário da Casa Civil, Paulo Messina, Bruno Louro, presidente da Previ-Rio, Maria Eduarda, secretária de Fazenda, o procurador da Previdência, Fernando, também estava aqui. Podemos esclarecer todas as dúvidas sobre o projeto 59/2018, que faz com que os inativos que ganham acima do teto constitucional passem a descontar 11%. Então, todos aqui puderam expor as suas posições, fazer as suas perguntas. A comissão também já entrou com requerimento de informação, com uma série de perguntas vindo dos sindicatos também, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas e continuar nessa luta contra a taxação de servidores, que, a meu ver, pela comissão de administração, eu como presidente e o Fernando Iri como vice-presidente, a gente acha que existem outras maneiras de capitalizar o fundo, não apenas penalizando o servidor. Vereador, o senhor, durante a sua fala, se disse contrário a esse projeto que vem do Executivo. Quais as mudanças que o senhor acredita que seriam fundamentais para que ele pudesse ser aprovado ou não na Casa? Eu acho que, primeiro, o próprio presidente da Previ-Rio elencou uma série de medidas para a capitalização do fundo. Então, primeiro que se faça essas medidas de capitalização do fundo, aí sim, havendo a necessidade de fazer a taxação dos inativos. Porque existe ainda uma discordância de valores. O Salomão, que era o antigo presidente da Previ-Rio, falava-se que ia arrecadar 50 milhões. Hoje o Bruno Louro falou 70 milhões. Quanto a gente vai arrecadar, na verdade, com a taxação dos inativos? A gente já sabe que o que vai arrecadar é insuficiente. Então, por que não se fazer todas as alternativas primeiro e deixar para fazer, em último caso, a taxação dos inativos? Ou seja, a capitalização do fundo começa com a taxação dos inativos, quando, na verdade, deveria ser o extremo, o último caso. E uma boa notícia para quem não abre mão de um delicioso bacalhau na Páscoa. O preço do peixe caiu quase 10% em relação ao ano passado, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Na CADEG, em Benfica, a expectativa dos comerciantes é grande. Eles esperam um aumento de 50% no movimento. Ele é seco, feinho e mal cheiroso, mas depois de um bom trato, o bacalhau se transforma num prato maravilhoso. Na Páscoa, é difícil encontrar quem abra mão dele na ceia. E Páscoa sem bacalhau? É Páscoa? É Páscoa, mas com bacalhau é mais gostoso, né? Este ano, o bacalhau está 9,37% mais barato, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Então, dá para caprichar na receita. Tem a receita do bacalhau desfiado, no refogadinho, depois bota a batatinha, aí bota bastante azeite e vai ao forno. Mas você sabe escolher um bom bacalhau? Eu vejo pelo tamanho. Você quer fazer uma bacalhada, quer imposta, você pode levar isso daqui. Se quer um bacalhau inteiro, você pode, quer aproveitar as laterais para fazer bolinho, fazer salada, e ao meio você faz posta. Esse que é bom o bacalhau. Bacalhau é uma herança que Portugal nos deixou. Os antigos navegadores davam preferência a esse tipo de peixe, porque ele demorava meses para estragar e podia ser estocado nos porões dos navios. Quem quiser provar o legítimo bacalhau português, tem um cantinho por aqui. O bolinho de bacalhau do Cantinho das Concertinas, no Mercado Municipal do Rio de Janeiro, mais conhecido como CADEG, é irresistível. Inspecionado rigorosamente pelo seu Carlinhos, português da cidade de Mirandela. É igualzinho a Portugal aqui. O bolinho de bacalhau, nosso bacalhau é muito bom. Aqui tudo é bom. Você está em Portugal aqui. Dá para contar o segredo de fazer um bom bacalhau? Dá. A pessoa tem que treinar muito, né? Porque o segredo aqui é muito pouquinho, né? É bacalhau de qualidade, batata mais de qualidade, leva azeite, leva salsa e ovo, mais nada. Seu Carlinhos está preparado para a Sexta-feira Santa, quando o movimento no CADEG aumenta 50%. São esperadas 15 mil pessoas. Gente que vem para comprar e também para comer. Pelo 5º ano seguido, acontece o Festival Mesa Santa. Os restaurantes criam um prato exclusivo que não faz parte do cardápio, especialmente para a Páscoa. O festival está terminando domingo, justamente com a Páscoa. E a ideia do festival é harmonizar pratos, né, que não existem nos cardápios, para poder atrair um público que já vai vir aqui para comprar o bacalhau, as compras da ceia da Páscoa, né? Então, cada um criou o seu prato e alguns estabelecimentos também criaram algumas promoções para agregar a essa época festiva.
Quem não curte bacalhau tem outras opções, como o atum em crosta de gergelim com lâminas de amêndoas e purê de batata baroa com espinafre. Se é bom, basta olhar para o rosto de quem provou. E se tem Páscoa, não podem faltar os tradicionais ovos de chocolate. A repórter Aline Bordalo foi conhecer o trabalho de empreendedoras que apostam na fabricação de ovos caseiros para aumentar o faturamento. Quando a Páscoa vai chegando, a vontade de comer chocolate aumenta. E os preços também. Por causa da inflação, os ovos estão 3% mais caros que no ano passado. Para matar essa vontade, uma boa pedida é apelar para a tradicional solução caseira. Os chocolates artesanais são uma delícia e bem mais em conta. E estão cada vez mais fáceis de encontrar. As amigas Laila e Cristina optaram por esta doce rotina. Criaram uma pequena empresa há menos de um mês para aproveitar a onda do coelhinho. Usando as redes sociais, elas já conseguiram 50 encomendas. Como o preço está muito caro, é um ovo sem graça, até às vezes com uma qualidade meio duvidosa, acaba ajudando a gente porque nós podemos trabalhar com um produto de chocolate muito bom, artesanal, porque é tudo feito por nós, não tem máquina, não tem química, e a gente consegue criar receita, a gente consegue fazer ao gosto do consumidor. Ele escolhe, a gente pode botar isso com isso? Pode, coisa que não tem lá fora. E a gente consegue botar um preço bem abaixo do mercado porque somos nós que estamos fazendo. Então nós lucramos e ainda conseguimos botar um preço bom para o consumidor. A Cristina teve a ideia depois que o restaurante onde ela trabalhava fechou. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates e Derivados, nesta Páscoa o número de vagas caiu 5,9% em relação a 2017. São 23 mil vagas, 2 mil a menos. A chefe de cozinha aposta na sua experiência para deixar o negócio cada vez mais açucarado. O chocolate hidrogenado, ele é pura gordura, né? O chocolate que nós usamos, ele é praticamente só cacau ou manteiga de cacau, né? Inclusive, assim, na hora de você manusear ele necessita de você estar numa temperatura ideal, né? Gelada, porque ele, inclusive, quando você vai comer, se você tira ele, você segurar muito tempo na mão, ele derrete, né? Por ele ser quase 100% cacau. 100% cacau seria o cacau chocolate amargo. Thaís já tem uma boa clientela. A confeiteira decidiu investir nos ovos caseiros em 2016. No ano passado, foram quase 100 encomendas. Este ano, a Páscoa para ela começou cedo. Eu trabalho com bolo e na Páscoa que eu trabalho com chocolate. Com certeza vale a pena. É uma renda extra que vale a pena todo o trabalho nessa época, né? Nessas semanas que antecedem a Páscoa. Pesquisando e testando, a Thaís vai criando sabores bem criativos. Já pensou comer um ovo de goiabada com queijo? E de bolo de cenoura? São recheados, são com produtos de qualidade, né? Então, e tem sabores diferentes do que você acha no supermercado normalmente, né? E os ovos de supermercado são cada vez mais caros, então você consegue, por um preço parecido, comer uma coisa diferente, com uma qualidade, uma aparência para um presente, uma coisa melhor, né? E se você está procurando um bom programa para o feriadão, aí vai uma dica. A Marinha está promovendo visitações gratuitas a 7 veleiros atracados no Pier Mauá. 6 deles são estrangeiros. No domingo, acontece um desfile naval das embarcações pelas praias da Zona Sul e Barra da Tijuca. Ele só tem 18 anos, mas já virou atração no Porto do Rio. Construído para as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Cisne Branco é um dos 6 veleiros que fazem parte da regata latino-americana. Ela acontece desde 2010 a cada 4 anos. O objetivo é a integração dos países participantes. A regata começa no Rio e termina no México. O Cisne Branco pesa 1.000 toneladas, tem 76 metros de extensão e pode carregar até 82 pessoas. A tripulação atual é de 62 homens, que são escolhidos depois de um difícil processo seletivo. Fazer parte do navio, nós passamos por um processo seletivo. Então, compor os nossos convés, sim, são muitas dificuldades. Então, conseguir fazer parte daqui do Cisne Branco
é uma grande conquista, um grande prêmio para os seus tripulantes. A exposição, que vai até sábado no Pier Mauá, vem atraindo muita gente que se impressiona com as dimensões do barco. O Cisne Branco tem 3 mastros de 46 metros. Eu tô achando lindo, né? Bem legal, é bem interessante. Dá vontade de vir mais. O que chamou mais a atenção? A quantidade de corda, na verdade. E como eles usam as cordas perfeitamente. Apesar do tamanho, o Cisne Branco é 3 vezes menor do que os outros 5 veleiros ancorados no Porto do Rio. Mas o tamanho o deixa mais veloz. No mar, ele pode chegar a 17 nós, cerca de 34 km por hora. Os visitantes não têm acesso à parte interna do barco, que foi projetada como um veleiro do século XIX. A Marinha do Brasil, quando decidiu ter um navio veleiro, se inspirou numa classe, um skipper, que é um tipo de navio do século XIX. Eram navios muito utilizados na Rota do Chá, pelas suas peculiaridades. Eram navios pequenos, eram navios com pequeno peso, pequeno deslocamento e desempenhavam grandes velocidades devido a esse fato. Por isso que toda essa arquitetura remonta ao século XIX. Para quem ainda não tem programa para o feriado da Semana Santa, conhecer os veleiros pode ser um bom passeio. E o detalhe, é de graça. Eu vim aqui ontem, vim hoje, vou vir amanhã e eu gosto muito. Então gostou muito, né? Sim, eu gosto dessa área, eu velejo também, então essa área me interessa bastante. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.